deixou um trabalho e não à toa está de volta ao tricolor. Bom, estamos aqui para, boa tarde a todos, para dar boas-vindas ao Cuca, né, como o Juca já comentou, 15 anos depois, com toda a sua já carreira, o talento demonstrado aí em vários trabalhos dentro e fora do São Paulo, e que também com uma identificação, um trabalho forte aqui no São Paulo, que deixou muitos frutos, né? Então, Cuca, bem-vindo e está à disposição aí para a pergunta de vocês. Obrigado. Já podemos, então, começar a entrevista coletiva. Quem estiver ao vivo tem a prioridade. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você falasse sobre a sua saúde. A gente foi informado que você só assumirá o São Paulo a partir do dia 15 de abril. Se existe alguma possibilidade de você assumir antes dessa data? Bem, primeiro, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês, né, novamente. Apesar da gente nos encontrar aí em muitas coletivas, né, ao longo dos clubes que a gente passa, eu aqui tenho a lembrança de estar aqui depois de 15 anos, né? Muita coisa passa ao longo de todo esse tempo e a gente mata a saudade hoje aqui, e eu particularmente estou muito feliz, muito animado em poder voltar ao São Paulo Futebol Clube, clube onde eu passei em 2004, ajudei um pouquinho na montagem com o Dr. Juvenal, o Dr. Marcelo Portugal, a montar aquele time que mais tarde ganhou tudo o que ganhou, né? Não pela minha montagem, mas um pouquinho da ajuda, sim. E hoje poder estar voltando, mesmo num momento difícil e complicado, onde se encontra o São Paulo. Eu venho muito energizado, muito mesmo. Queria poder já estar aqui amanhã no campo, mas infelizmente ainda não posso. Tenho ainda um final de tratamento que começou dia 5 de dezembro e ele vai de 4 a 6 meses para que ele se concretize, né? E que eu esteja 100% apto. Mas eu, sinceramente, acho que não vou esperar até o final desse tratamento, vou dar uma antecipadinha, né? Porque sinto que já estou bem bom. Cuca, tudo bem? Aqui, ó. Tudo bem, Cuca? Acompanhei sua primeira passagem aqui, né? Mesmo. Estou bem à vontade para a gente conversar. Duas questões bem rápidas, por favor. Como é que vai ser a integração nesse primeiro momento sua com a atual comissão técnica? Se vai ter a participação do Cuquinha aqui ao lado do Mancini, se você vai ter conversas com o Mancini, enfim, ou se você fica apenas observando, sem interferência no trabalho do Mancini, e se é um sonho que você está realizando voltar para o São Paulo. Você sempre falou com a gente que achava que tinha deixado um trabalho não concluído no São Paulo e que gostaria muito de voltar ao São Paulo um dia. Você está realizando um desejo, um sonho? Vou começar pelo fim. Estou sim, estou. E estou muito animado porque eu sinto que eu posso ainda contribuir com o São Paulo dentro da minha profissão. Me sinto em plenas condições. Eu sempre gostei de montar times, né, dentro dos orçamentos que me são passados. Aqui não se trata de uma montagem de time, até porque nós não estamos no mês de dezembro, mas de uma melhora que a gente vai ter, né, tanto dentro do campo quanto fora, né? Eu hoje estou fora do campo para fazer essa melhora, mas estou atento a tudo, ao mercado. Eu gosto de trabalhar com o mercado emergente. Cuquinha está trabalhando em cima disso. Tem profissionais aqui, que é o Mancini, que está a pedido meu, né? Até agradeço o Mancini publicamente, porque se ele não aceita ficar como treinador, eu não teria como vir hoje. Então, ele fazendo isso, ontem ele pôs o time jogar, eu achei que o time, dentro do que ele montou, respondeu relativamente bem. Lógico que o resultado não vem e a gente fica frustrado por isso. O torcedor hoje está aí frustrado e a gente tem que entender, São Paulo é um time ganhador. O São Paulo não entra em qualquer competição para ser segundo, ele entra para ser o primeiro. E ele, no momento em que não ganha um campeonato há tanto tempo, tem as cobranças, né? E a gente tem que ser resiliente, tem que saber lidar com situações assim. Eu sei, não gosto de trabalhar em situações duras assim, mas eu sei trabalhar assim. Então, o Mancini eu vou estar sempre em contato com ele, dentro das formações que ele fizer, vai ser da cabeça dele, mas eu, quanto antes puder, vou estar trabalhando. E nós temos uma ideia
bem forte de time, de conhecimento de elenco que ele tem, que o Raí tem, que a gente já discutiu, e de formar um São Paulo bem forte para esse ano. A gente tem ambições de ser campeão paulista, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e a gente vem com esse intuito, né? Eu pediria à torcida do São Paulo que tenha confiança em mim, do mesmo tamanho que eu tenho no Raí que me trouxe, no presidente que me trouxe, no Mancini que está junto, que a gente vai fazer um trabalho bom. Cuca, aqui à sua esquerda. E imagino que vocês já tenham conversado, feito uma análise, um diagnóstico do atual elenco. Então eu queria saber se você chegou a indicar reforços para a diretoria e se sim, em quais posições, se é que você pode citar. E até caindo para o lado pessoal, se você também puder falar. Sua família, as pessoas que convivem com você, te incentivaram a voltar tão pouco tempo depois da cirurgia? Alguém ficou preocupado? Também eu vou responder pelo fim, né? Eu não tenho problema nenhum. Eu estou fazendo um tratamento justamente para não ter problema futuro, que eu quero viver quanto mais eu puder. Quero estar com a minha neta, quero estar trabalhando o tempo todo. Eu precisei dar uma parada para dar uma cuidada em mim. Avisei o pessoal do Santos, estou em fase final desse tratamento lá em Curitiba, e era para 2 meses, tá bom, mas do jeito que estou me sentindo, acho que vai antes. E vamos estar aqui trabalhando o quanto antes para poder ajudar o São Paulo. Agora, não é chegou o Cuca aqui há 3, 4 dias, quem que você vai indicar? A gente tem que sentir o jogador, por mais que o Mancini me diga a ideia dele, ou o Raí a ideia dele, eu tenho que ter o meu sentimento dentro do campo. Dar ao jogador o direito dele, mostrar para mim a capacidade dele. A partir daí, sim, a gente fazer o que acha que tem que fazer. Então, é uma questão de tempo que a gente tem que ter essa calma. Agora o campeonato, ele vem em jogos de domingo a domingo. A gente vai trabalhar em conjunto com o Mancini a partir de agora. E nós vamos ter tempo para trabalhar o time da forma que a gente imagina, certa, e para fazer os ajustes que tem que ser feito, né? Quer com os jogadores daqui, ou, se possível e necessário, com algum jogador que se traga também. Cuca, boa tarde. Boa tarde. A torcida, ou pelo menos parte da torcida que está aqui fora hoje, elegeu alguns alvos, né, alguns jogadores. Bruno Pérez, Reinaldo, Hudson, Diego Souza e também o Nenê. Esses casos desses jogadores, vai valer uma conversa sua ou já teve uma conversa sua? Você acredita que esses atletas ainda têm ambiente para se recuperar dentro do São Paulo? O torcedor, quando ele cobra, lógico que ele vai cobrar os jogadores que têm mais nome, né, mais experiência, né? E isso ocorre em qualquer situação. Esses jogadores vão poder mostrar para nós a condição dele. Eu sempre escalo os melhores, não por nome, mas o que melhor treina, o que me dá mais segurança em jogo. E assim com o Mancini também. Vocês já viram ontem que ele fez mudanças porque ele entendeu que tinha que fazer e tem o aval para isso. Então, eu acho que o maior reforço que a gente tem que trazer hoje para o São Paulo é a confiança do jogador. E o jogador se ajudar a recuperar essa confiança, né? Eles lutaram, se entregaram ontem, mas a gente pode sempre dar um pouco a mais. Cuca, boa tarde e boa sorte nessa tua nova jornada aqui. Obrigado. O Mancini ontem, após o jogo, numa coletiva bastante lúcida, ele disse que parte do problema do São Paulo está na autoestima, né? Na questão emocional, e você respondeu com relação a isso agora há pouco. De que forma se recupera o emocional, a autoestima dos jogadores, e se já é um processo que você pode fazer nesse período em que você ainda não vai estar no campo efetivamente, se de alguma forma você já pode ir contribuindo para essa recuperação? Eu acho que vai demorar mais um pouco, até a gente conversou hoje sobre isso. Ontem, ela começou a ser recuperada quando o São Paulo empatou e teve o domínio do jogo. Se você vira um jogo 2-1, ela já vem para o teu lado. Você tem o direito de errar, as coisas já não são tão difíceis de fazer. Quem jogou sabe que funciona assim. Acabou tomando 2-1, pesa tudo de novo. É um processo natural, você não tem como chegar para um jogador e pôr autoestima nele, ele vai recuperar com os resultados, né? Assim que os resultados vierem. Eu acho que o São Paulo tem a obrigação de se classificar, né? Pelo time que tem, pelo o tamanho que tem no Campeonato Paulista, e você estando no bolo nas semifinais, você tem grande chance de passar e a ser campeão também. Se você não passar e não for campeão, como num passado eu acabei com o Palmeiras sendo eliminado,
tirei 2 semanas para trabalhar o time. Começamos o Campeonato Brasileiro super bem. Então a gente sabe o que fazer, de que forma fazer, com o resultado que vier. Boa tarde. Legal ter você de volta aí, Cuca, inteiro, bacana. Obrigado. O teu último trabalho, você também pegou um time numa situação, boa tarde, presidente Wagner, pegou um time numa situação parecida, com dificuldade, e você conseguiu reagir. No São Paulo, parece que o momento é mais delicado do que vivia o Santos, por tudo que está envolvendo, contratação, os anos de insucesso. Na sua experiência, o que tem que fazer primeiro para poder resolver? Logo que ganhar jogo, mas não é fácil. O que tem que fazer? Qual que é a primeira medida para tentar dar um novo caminho, um caminho de vitória para o São Paulo? Sim, lá, você me permite, Fernando, lá no Santos, nós tivemos um começo até você entender alguma dificuldade, depois que entendemos, demos uma arrancada, um sprint fantástico, ficamos 10 sem perder, 8, 9 sem tomar gol, é o recorde, e faltou aquele sprint final, porque a gente não teve o sprint para dar até o final. Faltou um pouquinho para ir para a Libertadores. Eu não vejo que aqui seja mais difícil do que lá, porque cada um tem uma dificuldade, aqui tem mais tempo. Lá já estava fechado a janela de contratação, era o que a gente tinha, e tinha que recuperar a autoconfiança, que era baixa no momento também, se recuperou. Eu acho que ela sempre se recupera você fazendo feijão com arroz, trabalhando certo, com dedicação, que daqui a pouquinho Deus abençoe e as coisas começam a acontecer. Cuca, tudo bem? Volta. Beleza. Prazer de te ver de novo. Obrigado, igualmente. Cuca, qual é, digamos assim, o Cuca que está voltando ao São Paulo depois desses problemas do coração? É aquele mesmo de quem se diz que é supersticioso, que tem as manias? Eu sei que fala isso. Vocês vão acabar me deixando supersticioso. Não, eu volto sempre que o tempo passa, você vai ficando mais experiente, né? Vai aprendendo, né? Com as lições da vida, né? Agora, eu estou energizado, eu quero poder passar parte ou toda a minha energia para os jogadores, para dentro do campo, estar me divertindo com eles, pondo em prática as ideias que eu tenho, algumas ideias que eu já estava discutindo aqui com o Mancini, para que a gente possa passar bem esse ano. A gente não foi feito para sofrer, né? A gente foi feito para viver bem, e a gente pode viver bem. Então, essa cobrança que está tendo hoje, ela acontece em qualquer grande clube. Amanhã depois, esse mesmo pessoal que hoje está pé da vida, ele vai vir a teu favor, porque os resultados vão vir. Cuca, aqui, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Queria que você fosse sincero na tua resposta. É diferente quando um elenco olha para um banco de reservas em um jogo, enfim, num treinamento, e vê um novato ali fazendo treinamento no dia a dia, e quando olha para o banco e vê um Cuca, vê um Filipão, vê um cara com um currículo vitorioso. Muda muito isso, não? Eu não me lembro assim de eu ter jogado assim com algum novato, né? Mas eu acho que a figura do treinador é sempre importante, mas tão importante quanto a figura do treinador é o papel do elenco, né? O elenco é também responsável pelo treinador novato ou pelo treinador veterano ir bem, né? O ambiente de vestiário é importante ele estar saudável, é o que eu sempre falo. A família São Paulo vai lutar contra a família Flamengo, contra a família Cruzeiro. Você tem que ser uma família, né? E quanto mais a gente for, é melhor. Aqui tem uma família São Paulo. E a gente tem que fortalecer ela ainda mais para a gente conseguir bons resultados. Cuca, boa tarde. Nos teus times do Atlético Mineiro, no Palmeiras, eram times que jogavam com muita intensidade, marcação individual às vezes durante o campo inteiro. O São Paulo tem jogadores, principalmente no meio-campo, para ter um estilo de jogo como esse? Não, marcação individual, eu não faço marcação individual. Eu gosto de ter uma marcação já pressionando o adversário para ter a roubada de bola. Eu sempre armei, eu não consigo fazer meu time vir lá atrás jogar. Não é meu estilo de jogo. E nem do São Paulo. Então a gente vai, dentro dos trabalhos que tem, montar a nossa feição, a nossa origem, né? Então, as conversas que a gente está tendo, o Mancini também gosta de trabalhar assim. As 3 linhas que ele gosta de fazer, já desde os outros clubes que ele trabalha, é montar isso agora. Temos 4 semanas cheias para trabalhar, ótimo, para a gente dar um up geral em todo o grupo. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Você teve algum contato com os jogadores? Se teve, qual a conversa que você teve com eles? E o que você especificamente
Gostaria de dizer para a torcida do São Paulo, depois de ter perdido um clássico para o Corinthians, ter sido eliminado na Libertadores. Eu não tive contato ainda com os jogadores. Para a torcida, eu entendo perfeitamente o que a torcida do São Paulo passa hoje, né? Tanto tempo, o São Paulo acostumado a não ficar 1, 2 anos sem ganhar, desde os tempos do Raí, antes até, e agora está há algum tempo sem ganhar. Então eu entendo o que a torcida passa. Eu passei aqui em 2004, quando o Dr. Juvenal, o Dr. Marcelo me trouxeram, a gente montou um elenco forte. Eu falaria para o torcedor que tenha confiança no trabalho meu, do Raí, do presidente Leco, do Mancini, que está também nos ajudando, que nós vamos fazer uma sequência boa até o final do ano. Vamos tentar esse ano buscar um título. É difícil? Lógico que é. Você vai disputar com todos os outros, mas a gente tem condição. O time do São Paulo é bom. A gente tem que pôr isso na cabeça e ir em prática também. Cuca, boa tarde. Boa tarde. O que você detecta no elenco como carência em termos de característica de jogo e se o Pato é um jogador que te interessa? Eu não tenho como falar para você o que eu detecto, né, porque é muito prematuro, mas quanto mais você tiver com a bola é melhor, isso é natural. Quanto mais união dos setores em velocidade você tiver, ou seja, defesa, meio campo, ataque, isso é bom também. É começo do ano, você ainda não atingiu o ápice, as coisas vão mudar, e de repente as características dos jogadores, porque uma característica completa a outra. E são essas coisas que no dia a dia você vai sentindo e conseguindo fazer, né? Então, quando os dias vierem ao natural, a gente vai poder melhorar. O Pato, pelo que eu estava vendo, as notícias, me parece que o time da China, o Guangzhou Evergrande, que é o time forte, fortíssimo lá, e está interessado nele. Então, seria uma luta desigual, né? Não adianta a gente alimentar ilusão. Vamos esperar as coisas correrem natural. Primeiro, recuperando a autoestima e o bom futebol que todos aqui têm. Eles não estão jogando mal, mas a gente pode melhorar, e é nisso que a gente vai tentar bater. Cuca, aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde. O São Paulo ele tem, né, uma característica, pelo menos dos últimos anos, de trocar muito de treinador. E dos treinadores que vieram, talvez você seja aquele treinador com mais nome, né, mais tarimbado. Isso pode te ajudar a permanecer por mais tempo no cargo? E uma segunda pergunta, teve o Jardine, depois assumiu o Mancini e depois você vai assumir. São técnicos bons, mas cada um tem o seu jeito de trabalhar, características diferentes. Uhum. O São Paulo perdeu muito tempo até agora, nesse começo de ano, com esses treinadores, e você tem que recuperar o tempo perdido? Não, não perdeu. Nós vamos ganhar o tempo daqui para frente. Passado a gente não consegue mudar nada, né? Eu, quando faço os meus contratos, eu não ponho multa rescisória em nenhum lado, porque eu entendo que o dia que o São Paulo não estiver contente com o Cuca, ele troque. O dia que o Cuca não estiver contente com o São Paulo, ele sai. Então você não fica preso a dinheiro. Eu não vim para o São Paulo por causa do dinheiro. Eu vim pelo desafio e pela grandeza que tem o clube. E tenho convicção que a gente vai fazer um trabalho bom, se Deus quiser. Cuca, aqui na sua direita, aqui no canto. Você é um treinador rodado aí no futebol, conhece muito de todas as equipes, certamente estava acompanhando o São Paulo mesmo sem já estar acertado com ele para a sequência após o Paulistão. Qual posição do São Paulo dentro desse elenco que hoje já é bem reforçado, porém não está correspondente nesse início de campeonato, nesse início de ano? Quais são as posições que você mais julga carente nesse momento e se cogita até reforços? Já foi falado Pato, mas outras posições. A tua pergunta é muito boa, mas ela não deve e não pode ser respondida publicamente, né? Ela tem que ser resolvida internamente lá. Jamais vou chegar aqui e falar que essa posição está ruim. Imagina o cara que joga nela, como é que ele ia ficar, né? Eu acho que a gente tem um time bom, como eu já falei. Carências, é difícil se dizer um time que não tenha carência, mas o principal é você recuperar a autoestima que você tem aqui, o bom futebol, o prazer de jogar. E isso vindo, você vai precisar menos jogadores do que você imagina que precisa hoje. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Dentro disso, o que você pensa sobre o meio de campo? Se a necessidade de trazer um segundo volante, você falou ontem no Tietê até. Quem falou?
o jornalista Vitor Birner. Não, pensei que falou eu. Falei. Não, falei, se falou, desculpa. E também o que você pensa sobre Luan e Lisiero. São jovens e bons jogadores, eu gosto muito dos dois. Né? Então, você tem que ter o tempo de pô-los em campo, você tem que tê-los à disposição, hoje não se tem. Então, você está vendo, tem bons jogadores, tem bons nomes. Então, as coisas eu acho que vão melhorar gradativo, né? A gente tem que ter paciência. Cuca, mais do que contratar jogadores, né, nos seus trabalhos anteriores você precisou tirar alguns jogadores, né, no Atlético muitos, no Palmeiras também um ou outro. Você está preparado para fazer isso ou pelo que você olhou não vai ser necessário dessa vez? Não, isso acontece gradativamente, né? Você não chega num clube, eu quero tirar esse, por que eu vou tirar? Porque falaram dele, a gente tem que sentir o jogador. Às vezes o jogador sente que o espaço dele não está tão grande e que ele tem a possibilidade de ser mais útil em outro time, ele mesmo, o empresário mesmo dele vai fazer. O que eu posso prometer para você é ser honesto com todos eles, falar para eles o que a gente pensa, né? Ninguém vai prejudicar nenhum jogador, pelo contrário. Novamente, dando as boas-vindas ao Cuca, a gente encerra essa entrevista coletiva. Obrigado a todos pela presença. Valeu.